Então abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. Irmã Eveline está com a gente hoje aí, PG amarelo. Graças a Deus. A Aline, amiga da Adriana, seja bem-vinda, tá, Aline? Jesus te abençoe. Tá ali a irmã Eveline, eu procurando. Tá aí do lado da irmã Bia. PG amarelo aí, se garantindo. Alguns avisos enquanto você acha o livro de Hebreus. Fica lá pertinho, no fim da Bíblia já. No final das cartas de Paulo. Então você pode ir abrindo Hebreus capítulo 12. Enquanto os irmãos acham esse texto bíblico, quero dar alguns avisos. Foi bom, não foi os casais sexta-feira? Foi bom os casais sexta-feira? Foi benção, foi inesquecível, né? Foi inesquecível. E o pastor Wesley manda um abraço a todos. Ele não está aqui hoje porque ele precisou ir para o interior, Quixeramobim. Seu pai está um pouco adoentado e ele foi lá cuidar do pai dele. Graças a Deus, tivemos boas notícias que o tio está bem hoje. Peço que os irmãos orem pelo tio Evaristo, pai do pastor Wesley. E em breve ele estará de volta aqui com a gente, em nome de Jesus. Semana da colheita. Então, como vocês sabem, e quero divulgar a todos que estão aqui, na última semana de junho, nós sempre comemoramos a Semana da Colheita, que é um costume da igreja para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e para colocar diante de Deus o nosso ano, os nossos frutos, as nossas sementes. Então será dia 25, 27 e 29. 25 no culto de quarta-feira aqui na igreja, 27 lá no Parque Raquel de Queiroz, na Sexta Viva, e 29 aqui na igreja de novo, com um grande jantar após o culto. Os irmãos vão trazer os frutos das suas mãos, as bênçãos, comidas típicas, tudo para todo mundo. Então venha participar com a gente da Semana da Colheita. Último aviso, não menos importante. Na próxima sexta-feira à noite teremos a Sexta Viva! Próxima sexta à noite no Parque Raquel de Queiroz. Sexta Viva. Então você é o nosso convidado. Para quem está conhecendo hoje, foi através da Sexta Viva que nós conhecemos o Anaílson e a Tati. Então tem um parque chamado Raquel de Queiroz que fica aqui nessa rua, em frente à pracinha do Norte Shopping. E lá é um espaço que a prefeitura organizou, muito legal. Tem vários trailers com comidas, espaço para criança brincar, pula-pula, espaço para cachorro, pets, tem um gramado bonito. Então, toda sexta-feira nós estamos lá. E agora, no mês de julho, nós vamos completar 3 anos de Sexta Viva. 3 anos de Sexta Viva. 3 anos pregando o evangelho ali naquele lugar. E temos aqui a família do irmão Fernando, a família do Michel, outras pessoas que estão aqui, que são frutos da Sexta Viva. E nós louvamos a Deus por isso, por favor. Em nome de Jesus. Então vamos à palavra de Deus. Quero ler com você o livro de Hebreus, capítulo 12. A partir do versículo 14. Se você por algum motivo não compreender muito bem essa linguagem, não se preocupe, nós vamos explicar de forma bem clara, para que a mensagem do Evangelho transforme os nossos corações poderosamente nessa noite. O homem ele tem muitos recursos, o homem tem códigos, tem remédios, tem terapias. O ser humano ele desenvolveu muitos recursos para tentar alcançar a alma humana. E alguns são bons, outros nem tanto. Mas a grande verdade é que a palavra de Deus é um remédio poderoso, que tira o pecado de dentro do coração da gente e nos dá a esperança da novidade, da transformação. Então eu te convido a abrir os teus ouvidos, abrir o teu coração diante dessa verdade. Hebreus 12, 14, assim diz a palavra de Deus. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. Por meio dela, muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura.
vocês sabem que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Interessante esse texto. Essa pregação, não sei se alguns observaram, ela está em continuidade à pregação do domingo passado. Então, se você está aqui hoje, não se preocupe. Você vai entender tudo, mas você pode se aprofundar ainda mais assistindo a pregação, a última do YouTube, que foi a do domingo passado. Quando chegar em casa, você vê e tudo vai fazer mais sentido, de acordo com a pregação. Mas eu quero explicar rapidamente em que contexto esse texto foi escrito. O autor dos Hebreus não se sabe quem foi, exatamente. A maioria dos estudiosos acredita que foi o apóstolo Paulo, pela linguagem, pela forma, mas não se tem uma certeza. Mas uma coisa se tem certeza, não se sabe quem escreveu, mas se sabe quem ouviu, quem leu. Qual era o alvo dessa carta? O alvo dessa carta era irmãos, pessoas perseguidas pelo Império Romano. Perseguidas. Vocês sabem que Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e ele passou 40 dias após a sua ressurreição andando pela terra. Muitas pessoas viram Jesus nesses 40 dias, mas houve um dia em que Jesus vai ao céu e não aparece mais em forma humana. E após esse dia começa a igreja. A igreja começa dessa forma. Principalmente ali em Atos capítulo 2, no descer do Espírito Santo, a igreja ela sofre, ela é invadida por uma transformação. Melhor do que sofrer, o verbo talvez seja a igreja impactada pelo Espírito Santo de Deus. E ali ela começa a sua vida. A igreja começa a sua vida. Sendo que o Império Romano tinha muito medo da igreja, porque a igreja pregava a liberdade. Os discípulos, eles pregavam a liberdade em Cristo, eles pregavam o amor, eles pregavam que não havia classes, que Deus amava a todos, que Deus não fazia discriminação. Valores contrários ao Império Romano, que era baseado no medo, na força, na escravidão. O Império Romano era baseado na conquista, na morte de muitas pessoas. Por isso, por 300 anos, essas pessoas elas foram perseguidas e muitas delas mortas no Coliseu, ali onde a gente vê ali em Roma, ali na Europa, ali lugares onde cristãos deram sua vida. Para vocês terem noção, a primeira iluminação da Praça de Roma foi feita com corpos incendiados de cristãos. Era feita a seguinte pergunta: você prefere morrer ou negar a Jesus? E as pessoas escolhiam morrer, porque preferiam morrer do que negar a Jesus. Acredita nisso? E nisso muitos cristãos morreram. E eles se espalharam e ficaram longe de suas famílias. Era um ambiente de tensão. Era um ambiente onde as circunstâncias não eram favoráveis. Era um tempo de muita adversidade. E nesse tempo foi escrito esse texto. Porque esse texto, ele faz parte de uma sequência de capítulos bíblicos. Em Hebreus capítulo 10, o autor de Hebreus ele fala que diante dessas lutas, muitas pessoas desistiram. Muitas negaram Jesus. Muitos judeus que haviam se convertido a Jesus voltaram ao judaísmo. Muitas pessoas abandonaram a fé, mas muitos outros também não desistiram, prevaleceram, enfrentaram. E é por essas pessoas que nós estamos aqui. Por causa delas que estamos aqui de pé, que o evangelho continua a ser pregado, os discípulos não desistiram. Então estamos com o evangelho nas nossas mãos. E temos uma responsabilidade, porque se nós desistirmos, a nossa família pode perecer e vai perecer. Se os pais desistirem, os filhos perecerão. Porém, se os pais prevalecerem, os seus filhos serão protegidos, guardados pelo poder do evangelho. E aí o autor continua em Hebreus capítulo 11, demonstrando pelos heróis da fé o que é que acontece com aqueles que não desistem. Aqueles que não desistem, eles são chamados a uma grande obra. Eles são chamados a construir uma obra espiritual. No momento em que a nossa fé é questionada, no momento em que entramos em crises existenciais ou crises internas, a palavra de Deus nos chama a não desistir,
a não olhar para trás, a não retroceder, porque em não desistindo, nós estamos construindo o reino de Deus nessa terra. E aí em Hebreus capítulo 12, estão acompanhando comigo? No 10 ele fala dos que desistiram, no 11 eles falam dos que não desistiram, chamados de heróis da fé, e no 12 ele diz assim, e agora nós? E nós? Eu e você? Aqui nós, 2025, aqui no nosso contexto, em Fortaleza, aqui no Nordeste brasileiro, o que é que nós vamos fazer com essa verdade? Sabe por quê? Porque nós vivemos em tempos de adversidade, sim ou não? Vivemos em tempo de crueldade, sim ou não? Vivemos um tempo de políticos que corroem o dinheiro do seu povo. Vivemos num tempo de juízes que não legislam em favor do povo, mas em favor de si mesmos. Vivemos num tempo de um gasto enorme com deputados. E nessa semana será aprovado um texto que vai acrescentar mais de 30 deputados, com mais dezenas de assessores, que vai gerar um gasto de mais de 54 milhões de reais ao Brasil, como se nós precisássemos de mais deputados. Nós vivemos num tempo onde a política ela se envolve em torno de si mesma para o benefício próprio, enquanto o pobre ele é sugado, a inflação consome o nosso dinheiro, o mercantil está ficando inviável, a feira está ficando inviável, enquanto isso os juízes, os políticos estão em jantares com vinhos que custam milhares de reais, uma garrafa, se confraternizando à noite nos palácios de Brasília, enquanto estamos aqui no meio do povo sofrendo as injúrias da corrupção, no meio de facções que ratearam nossa cidade sem combinar com a gente, que mandam fechar e abrir comércio, mandam fechar e abrir escolas, roubando do povo a dignidade, o direito de ir e vir. Eu trabalho no sistema de saúde de Fortaleza, há pacientes que não conseguem ser atendidos por mim, porque não podem mudar de território, grávidas que não fazem pré-natal, porque não podem sair de um bairro para o outro, ou atravessar determinada avenida, porque podem ser violentadas ou mortas. Aqui, eu não estou falando da África, eu não estou falando da Ásia, eu estou falando daqui. Poucos quilômetros daqui onde estamos. Essa situação acontece, é uma situação onde o povo é subjugado. No maior hospital de trauma, um dos maiores do Nordeste, no qual eu tive a alegria de passar anos lá estagiando e aprendendo. Falta esparadrapo, falta gás e falta dipirona. Falta o básico para o povo. Você sofre uma queimadura, infelizmente o médico diz, a enfermeira diz, por favor, traga de casa a atadura, traga de casa determinado medicamento, traga de casa, enquanto sobra de um lado, falta de outro. Eu quero dizer tudo isso não para que nos entristeçamos, porque eu quero dizer isso para que a gente entenda que a perseguição vivida por aquele povo também existe hoje. Também existe hoje. Aí você pode dizer, o contexto desse povo era religioso e o nosso contexto não é de outras áreas sociais. Eu quero te dizer, também é. Vivemos num país cristão, onde o censo saiu agora dizendo que mais de 60% do Brasil é cristão, seja católico ou evangélico. Mas eu quero dizer a você que mesmo assim, há uma resistência à pregação do evangelho. Há uma resistência à pregação do evangelho. Estamos ali há 3 anos na Cesta Viva, contra a prefeitura, contra a Selma, contra a associação dos que cuidam da grama. Disseram que a gente estava destruindo a grama do parque. Disseram para a gente sair de lá. Nós somos convidados a nos retirar, a parar. Mas com muito argumento, com muita oração, estamos de pé. Estamos prevalecendo, cuidando do parque, levando famílias ao parque, levando consumidores ao parque, levando gente de bem ao parque, iluminando o parque. Enquanto isso, há outras pregações que são livres lá. Ninguém mexe com a capoeira, ninguém mexe com a zumba, ninguém mexe com a dança, ninguém mexe com o forró.
O forró da prefeitura com palcos caríssimos, estruturas de tenda, de palco, de som, bateria, baixo, teclado, cantores da cidade vão lá com o nosso dinheiro, gastando energia do povo, sensualizando nossas crianças, cantando músicas de letras terríveis, e o povo aplaude. E nós estamos lá com o nosso dinheiro, com o nosso bolso, com a nossa gasolina, com o nosso geradorzinho de motor de bug, com nossa alegria, sem dar nenhum gasto público, zero gasto público. E somos resistidos, porque o tempo é de perseguição, o tempo é de adversidade. Mas nós temos duas opções diante da adversidade, seja ela pessoal, interna, familiar ou social. Desistir ou prevalecer. O autor de Hebreus diz no versículo anterior que aqueles irmãos estavam sendo tentados a enfraquecer suas mãos e vacilar os seus joelhos. Diante das tentações da vida e das adversidades, nós somos tentados a enfraquecer as mãos e a vacilar os nossos joelhos. Sabe o que significa? Em 30 segundos, enfraquecer as mãos significa parar de trabalhar, significa parar de realizar. Mão fala sobre realização, sobre trabalho, sobre força. Joelho fala sobre caminho, sobre firmeza no passo. Nós somos entristecidos diante de adversidades e somos tentados a parar. Quem aqui já foi tentado a parar? Quem aqui já pensou assim, vou mais não? Hein? O pessoal do Metamorfose aí. Diante de lutas, muitas vezes até mesmo financeiras, muitas vezes até de desconfiança de algumas pessoas, muitas vezes até de calúnias. Não acontece isso não lá no Metamorfose, tenho certeza que nunca aconteceu. Tenho certeza que se eu chamasse aqui o Anailton, os irmãos, ele contaria muito mais histórias do que as poucas que eu contei, de resistência. Mas aqueles que estão em Cristo são desafiados a prevalecer, a continuar, a fortalecer as mãos e a afirmar os seus joelhos, porque não vivem por si, mas vivem pelo Senhor. Tem um chamado, não caia na tentação de enfraquecer suas mãos. E ali no domingo passado, eu perguntei aos irmãos assim, eu pergunto a vocês hoje, se você pudesse fazer um autoexame, como estariam tuas mãos hoje, diante da tua luta? Cada um aqui tem sua luta, não tem? A gente pensa sempre que a luta do outro é pior que a nossa, né? Aliás, o contrário, a gente pensa sempre que a nossa luta é pior do que a do outro. A gente pensa sempre que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. A gente não sabe o preço que foi pago, como a Anailton falou aqui. Sempre tem um preço a ser pago, não é verdade? E todos nós aqui vivemos lutas. Luta. Até o pastor, ora não. Até o irmão, todos nós vivemos lutas. Aí eu te pergunto, nessa noite hoje, aqui dia 15 de junho, 2 anos do Bene, você que veio até nós aqui hoje, como estão as tuas mãos? Como estão os teus joelhos? Será que os teus joelhos estão firmes? Será que as tuas mãos estão firmes? E nós entendemos no domingo passado que a melhor postura do joelho não é de pé, que o joelho ele deve ser firme para aprender a se ajoelhar e a aguentar de joelhos. Porque no mundo as pessoas lutam correndo e pulando, mas no reino de Deus as nossas conquistas são feitas de joelho, com a porta do quarto trancada, em humilhação, em oração, crendo que aquilo que nós não podemos, Deus pode. Que aquilo que nós não conseguimos, Deus consegue. Que aquilo que nós não podemos realizar é exatamente onde entra o poder de Deus. E aí o autor de Hebreus dá um conselho lindo, ele diz assim, olha, existe uma diferença entre filhos e bastardos. Filhos de Deus e bastardos. Quem aqui é filho de Deus? Pois entenda essa palavra, é para você. Se você diz assim, eu sou filho de Deus. Nesse texto, a Bíblia diz que há uma diferença entre o filho e o não filho. Essa diferença, sabe o que é? O filho ouve a correção que vem de Deus. E o que não é filho, despreza. Ele diz, eu sei que o texto diz, não é fácil ouvir a exortação, o carão, não é fácil. Mas é difícil no começo, mas no final produz crescimento. Mas aquele que despreza o conselho é fácil na hora, porque ele sai por cima, ele sai grandão, é o bichão, é a bichona, né? Mas no final gera tristeza, desvio de caminho, morte.
Mas aquele que ouve os conselhos de Deus é ruim no começo, porque ele leva um carão, e não é bom levar carão. Mas no final ele cresce, ele amadurece. E eu quero perguntar aqui nessa noite, quem aqui que está aqui ouvindo essa pregação quer ter as suas mãos fortes e os seus joelhos firmes em direção àquilo que Deus tem para você, para a sua casa e para a sua família? Por isso o título dessa pregação é Mãos Fortes e Joelhos Firmes, parte 2. O resgate, a volta dos que não foram. Primeiro conselho para quem quer viver assim e permanecer assim. Versículo 14, está escrito: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em meio a adversidades, em meio a lutas, em meio a crises internas e externas, em meio a crises familiares e sociais, em meio a crise que assola o Brasil e a sua casa, se santifique. Se santifique. É você que está aqui nos visitando, pastor, o que é santificar? Santificar, sabe o que é? É ficar bem pertinho de Deus. Santificar é ficar mais parecido com Jesus. Santificar é deixar de ser você mesmo, com as suas convicções, com a sua teimosia, com as suas velhas coisas, e ficar a ser mais parecido com Jesus, porque sem santificação é impossível ver o Senhor. Mas com a santificação, nós podemos ver a Deus. Por que, Timóteo? Por que é assim? Porque na perseguição e na guerra, nós acabamos nos acostumando com a morte. Diante da opressão que está sobre nossa cidade, e também está sobre os irmãos ali que moram em torno do Metamorfose, e toda a nossa cidade como um todo, nós acabamos nos acostumando com a má notícia. É o assalto, aqui na Barra do Ceará, chega um cara lá e atira no meio de um jogo de futebol, baleia não sei quantos, outros tantos vão para o hospital, e a gente se acostuma. A gente se acostuma com o corpo estendido no chão, a gente se acostuma com uma pessoa necessitada que fica lá. No meio da guerra e da adversidade, há uma tentação de ficar insensível, de se acostumar com os números, com as más notícias, com as facções, de se tornar igual, tudo normal. Mas a palavra de Deus diz no versículo 14, não se acostumem com a guerra, procurem viver em paz. Não se acostume com a corrupção, transforme a realidade à sua volta. Não se acostume com o corpo estendido no chão, faça algo para mudar a realidade à sua volta. Não se acostume, e esse algo é a santificação. Em outras palavras, é você ser o melhor um pouquinho a cada dia. É você não cair nas velhas coisas de antes para trás, mas você levantar a sua cabeça, mesmo em meio a adversidades. Em vez de retroceder, prevalecer e melhorar. Porque a vereda do ímpio é como a escuridão. Ele cai e nem sabe onde tropeçou, Provérbios. Mas a vereda do justo é como a aurora, que vai clareando, clareando a cada dia, até se tornar dia perfeito. A santificação é a esperança de que nós não somos obrigados a permanecer no mesmo erro. A santificação é a esperança de alguém que é bisneto de alcoólatra, neto de alcoólatra, filho de alcoólatra, de não ser um alcoólatra. A santificação quebra pecados geracionais e culturais. A santificação é a esperança da transformação pela cruz de Jesus Cristo. A transformação é o poder de Deus, que diz assim, em Cristo nós somos novas criaturas, o passado ficou para trás e nós somos feitos novas criaturas em Cristo. 2 Coríntios 5,17. A santificação é a esperança assim, eu não sou obrigado a morrer nessa tristeza. Eu não sou obrigado a morrer nesse pecado. Eu não sou obrigado a viver debaixo dessa opressão até o fim da minha vida. Em Cristo, Ele pode dar um basta nessa situação. Em Cristo, só em Cristo, Ele pode transformar todas as coisas. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu digo isso para você e eu digo isso para mim. Só em Cristo nós somos capazes de transformar vidas. Porque o mundo, ele é cheio de frases para essa situação. Ele diz assim, não tem mais jeito.
Alguém já ouviu essa frase? Não tem mais jeito. Alguém já ouviu essa frase? Pau que nasce torto, morre torto. Alguém já ouviu essa frase? Filho de peixe, peixinho é. Jesus, ele lidou com um ditado popular judaico que dizia assim, ó, os pais comem uvas verdes e sujam os dentes dos filhos. Esse ditado popular era um ditado judaico, ainda é, dizendo o quê? Sobre a forte influência dos pais sobre os filhos. Ele diz assim, ó, o pai come a uva verde, mas suja o dente do filho. O que é que ele está dizendo? O pecado do pai passa para o filho. O que é que ele está dizendo? Um filho que passa a vida vendo um pai pecar, ele vai pecar também. Uma filha que passa a vida vendo a mãe pecar, a tendência é que ela peque também. Mas Jesus diz, em Cristo, o pai come a uva verde e quem suja é o dente dele. Porque o filho, em Cristo, tem a esperança de quebrar o vínculo com o pecado. Em Cristo, o Filho é livre. Em Cristo, nós temos a oportunidade de mudar as coisas. Em Cristo, nós temos a oportunidade de quebrar ciclos negativos. Em Cristo, Ele quebrou o ciclo do endemoniado gadareno, da mulher samaritana na beira do poço de Jacó. Ele quebrou o ciclo da vida de Pedro. Ele quebrou ciclos na vida da mulher hemorrágica. Jesus quebrou ciclos na minha vida. Jesus quebrou ciclo na nossa igreja. Porque o poder de Deus, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, muda histórias, muda destinos, muda realidades. Não pense que essa bênção é só para os seus filhos. Você pode estar aliviado. Ah, meus filhos estão garantidos. Não. É também, mas para você também. Para cada um de nós. Em Cristo, nós somos livres do pecado. Em Cristo. Segundo conselho. Versículo 15. Como é que eu vou fazer isso, Timóteo? Eu já entendi que eu posso ter minhas mãos firmes e meus joelhos firmes. Minhas mãos podem ser fortes e meus joelhos firmes. Eu já entendi que o caminho é melhorar a cada dia. Eu já entendi que o caminho é a cada dia ser um pouquinho melhor, me parecer mais com Jesus Cristo. E só é possível pela palavra. Mas o texto, ele traz um aviso, assim, atenção, ó, atenção. Havia aquele triângulo assim na estrada com escrito atenção. O versículo 15, ele vem escrito com uma imagem, se ele fosse assim, se fosse um design atual, né, como o meu amigo Michel, a gente leria esse texto e veria assim uma imagem, atenção, de uma cor bem chamativa. Existe um inimigo da tua transformação. Existe um inimigo da quebra dos ciclos negativos. Existe um inimigo do evangelho. E a Bíblia chama esse inimigo de raiz de amargura. Está escrito, versículo 15, eu vou ler de novo. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Precisamos parar um pouco a pregação e falar sobre raiz de amargura. Essa palavra é urgente, porque a raiz de amargura, ela dá frutos. Nessa noite nós somos chamados a examinar os nossos corações e perceber se há nele a raiz da amargura, a palavra negativa, a mentalidade do mal, a semente de Satanás que vem a partir de uma frustração, de um trauma, de uma decepção, pode gerar no nosso coração o ódio, a raiva, o rancor, o desejo de vingança, o ranço, a incapacidade de amar alguém, o desejo de manter pessoas longe de nós, a incapacidade de ver Deus nas pessoas. Isso tudo é fruto da raiz de amargura, que pode ser fruto de uma má palavra, pode ser fruto de um rótulo. No domingo passado falamos sobre a autocomiseração, que é o quê? A pena de si mesmo. Diante das frustrações, das lutas, das traições da vida, nós podemos ser tentados a ter pena de nós mesmos. Assim, eu fiz isso porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo. É por isso que eu sou assim. Quem já pensou nessa linha aí? Eu já viu alguém pensando nesse caminho aí? Se eu sou assim hoje,
Não é culpa minha, não. É por causa disso, daquilo. Eu lembro como se fosse hoje. O ano era 1987. Eu sinto até o cheiro do café que estava sendo passado aqui. Quando ela me disse, aí traz toda a memória, todo o trauma, todo o medo, toda a angústia, toda a frustração que gera ódio, raiva, rancor. A raiz de amargura é uma inimiga do Evangelho, porque ela prende os nossos corações. Em Mateus capítulo 13, Jesus compara por diversas vezes o nosso coração como uma terra. Ele fala sobre a parábola do semeador, ele fala sobre o homem que tinha uma plantação de trigo e o inimigo foi lá e plantou joio. Ele fala sobre o tesouro escondido no campo, no versículo 44. Mas o que eu quero dizer para você aqui, meu irmão e minha irmã, querido e querida, é que o nosso coração é como uma terra. E como toda terra, ela pode estar sujeita a sementes boas e a sementes más. O que a Bíblia está dizendo é que se a semente for má, ela vai gerar em nós uma raiz chamada raiz de amargura, que vai nos afastar da graça de Deus e vai contaminar as pessoas à nossa volta. Está escrito no texto, por meio dela, muitos sejam contaminados. A última frase do versículo 15. Por meio dessa amargura, famílias se perdem. Por meio dessa amargura, filhos são alimentados com os traumas dos seus pais. E quem é que vai te dizer nessa noite se tem raiz de amargura ou não? É você mesmo. E o próprio Espírito Santo de Deus. Eu só posso olhar por mim. Está aqui minha mulher, meus filhos. Eu não posso falar nem por eles, que estão vivendo comigo todo dia. É cada um diante de Deus que pode olhar nessa noite e observar. Será que no meu coração existe raiz de amargura? Será que no meu coração existe ódio? Existe uma mágoa difícil demais, existe um rancor, existe algo que impede a pregação do Evangelho? Será que no meu coração existe algo que está atrapalhando o crescimento e o desenvolvimento do Evangelho? Será que nas minhas emoções estão me governando? Será que a minha alma está sendo governada por mim mesmo? Estava conversando com meu amigo Laerte sobre isso. Lembra, Laerte? Sobre a capacidade do coração humano de absorver coisas boas ou coisas más. Estava falando com ele, com outros irmãos que estavam perto. A grande verdade é que o nosso coração é como uma terra fértil, que pode ser fértil para coisas más também. Não adianta chegar aqui e pregar para vocês uma falsa ilusão. Dizer, não, aqui é tudo bom, é Disneylândia, é Mickey Mouse e tal, está tudo bem. Não, nós somos maus. O homem sem Deus, ele é mau. Ele tende à maldade. O apóstolo Paulo, gente que tinha todos os dons, homem espiritual, ele disse, no meu ser militam carne e espírito. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu faço. Um homem de Deus vivia esse conflito interno, e quem somos nós para dizer que não? Nós também. Mas há a solução, há a esperança. A esperança é, arranca a raiz da amargura no poder do sangue de Jesus. Aí onde o trauma é curado, onde o ódio vira amor, onde o afastamento vira abraço. É só aí nesse lugar onde as coisas velhas ficam para trás e onde são feitas novas todas as coisas. É só nesse lugar onde a alma, que é o lugar das emoções, é governada pelo Espírito de Deus. Nós não somos obrigados a viver debaixo dessas emoções e a ser governado por elas. Porque sobre todas as coisas, há o Espírito de Deus que governa sobre a nossa alma. Basta que você diga que o seu coração é de Jesus, que a sua alma é de Jesus, que você é de Deus. Para terminar essa pregação, no versículo 16, do lado da placa de atenção, o autor de Hebreus, ele nos dá um exemplo bíblico de alguém que não deve ser seguido. A gente encontrou no capítulo 11 de Hebreus, depois você lê em casa, exemplos que você deve seguir. Ele fala de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Abraão, Isaac, Jacó. E tantos outros. Mas tem o irmão de Jacó, Abraão, Isaac e Esaú, que era para ser. Eu sirvo a Deus de Abraão, Isaac e Esaú, era para ser. Porque ele era quem era o primogênito. A linhagem estava sobre ele.
Mas no versículo 16, o autor de Hebreus aponta algo no coração de Esaú, que se a gente aprender isso aqui nessa noite, nós vamos aprender a viver bem essa relação com Deus, com as promessas de Deus e com aquilo que Deus tem para a nossa casa e para a nossa família. Está escrito assim no versículo 16: e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito à primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Atenção, cuidado com Esaú. Existe um Esaú dentro de cada um de nós. Existe um Esaú dentro de cada um de nós. Para quem diz assim, pastor, pelo amor de Deus, me situei no tempo e no espaço. Eu sei nem quem foi Esaú. Me explica aí em 30 segundos. 30 segundos para você entender quem foi Esaú. Deus fez uma promessa a um homem chamado Abraão, que através da descendência dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Deus prometeu a Abraão, mesmo ele sendo infértil, mesmo ele não podendo ter filhos, que os filhos dele seriam mais numerosos que as areias da praia e que as estrelas do céu. E Deus, na sua velhice, deu um filho a Abraão chamado Isaque. A história não é tão simples assim, mas, resumindo, Deus deu a Abraão um filho chamado Isaque. Isaque teve gêmeos, chamados Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro. E, segundo o costume judaico, era sobre Esaú que estava a bênção de Abraão. Mas houve um dia que ele estava tão faminto, ele estava tão desejoso de comer um prato de feijão, lentilhas, que é parecido com feijão, que ele disse assim, olha, me dá esse prato de comida para o seu irmão. O irmão dele, Jacó, disse assim, eu te dou, mas em troca tu me dá a tua bênção. Em troca tu me dá o teu direito de primogênito, que era um direito de herança, de bênção, de promessa. E ele disse, passa para cá, agora. Passa para cá esse prato e o direito é teu. E ali ele perdeu a sua promessa. E nesse texto, o autor de Hebreus olha para cada um de nós e diz assim, ei, cuidado, porque dentro de você há um Esaú. Dentro de nós há um Esaú que ama mais as coisas da terra do que as coisas do céu. Dentro de nós há um Esaú que valoriza mais as coisas da terra do que as coisas do céu. Dentro de nós há um Esaú que tenta valorizar mais as coisas que se pode ver, cheirar, tocar. Paulo lidou com isso. Havia uma corrente filosófica dos gnósticos que queriam pregar contra a igreja em Colossos, em Filipos. E a pregação deles era o seguinte, nós só acreditamos no que vemos, tocamos, cheiramos, sentimos. Era uma escola filosófica que só acreditava no que se sentia. E aí Paulo diz, eu quero pregar a vocês, elfos, o mistério. Eu quero pregar a vocês o invisível. Eu quero pregar a vocês o que não se vê. E aí pregando elfos, o mistério em Colossenses capítulo, ele diz, Cristo em nós é a esperança da glória. É o que não se vê, não se sente, não se toca, não se cheira. É Cristo, é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas Esaú, dentro de nós, ele vê e se anima e se emociona com o que vê. Ele se emociona com o que vê. Se alguém botasse aí, ó, um questionário aqui no telão, dizendo assim, ó, saia da igreja com uma aliança com o Senhor. Aliança feita mesmo, de verdade. Deus abençoando essa aliança. Ou com 10 mil reais. Aqui no telão vai aparecendo o nome de cada um de vocês. E aí vocês vão escolhendo e eu vou ticando aqui. Fulano, 10 mil reais ou aliança com Deus? O que é que você responderia? Sai daqui com o Pix feito, dinheiro na conta. O que é que você responderia? Todo mundo está vendo. Eu tenho quase certeza que todo mundo, perto de todo mundo, escolheria a aliança com Deus. Mas e se essa pergunta fosse feita só no seu celular, anônimo, sem ninguém ver? Existe um Esaú dentro de nós, que se emociona com as coisas da terra e não se emociona com as coisas do céu. Existe um Esaú dentro de nós. E o segredo para viver essa aliança com Deus, para ter as mãos fortes e os joelhos firmes, é matar esse Esaú. É dizer assim, eu não sou governado pela minha alma, pelas minhas emoções. Nós somos a geração da experiência, gente.
O iFood quer gerar em você uma experiência. O shopping quer gerar em você uma experiência. As lojas, o comércio, a Amazon, seja o que for, quer gerar em você uma experiência. Quer gerar em você um sentimento, uma liberação de endorfina, de serotonina. As academias querem gerar em você uma experiência, tudo é calculado. Até agora eu falei só de coisas externas, mas agora eu vou tocar o dedo na ferida. E o pregador do evangelho, muitas vezes, ele tem que tocar na ferida. A ferida as igrejas querem gerar em nós uma experiência. Querem atrair pessoas pela qualidade do som, pelo conforto, pelo ar-condicionado, pela fumaça, pelo tom de voz, pelo que se prega, pelo que se diz, negociando muitas vezes verdades do evangelho para agradar corações humanos. Existe um Esaú dentro de nós. A geração da experiência, ela é chamada a abrir mão das suas bênçãos, das promessas de Deus, em troca de emoções. O prato de feijão, o prato da comida, que Esaú se alimentou, se saciou e comeu e ficou cheio. Mas dali a algumas horas, ele ficou com fome de novo. Ele desejou outra comida de novo. Mas a promessa de Deus já não estava mais com ele. Nós estamos sendo desafiados nessa noite a não ser governado pelas nossas experiências. Nós somos a geração instagramável. Quem aqui já não tirou olheira com filtro de Instagram? Nós estamos começando uma empresa, eu e minha sócia aqui, minha esposa, e eu estou pela primeira vez na minha vida gravando story. Pela primeira vez na minha vida, Deus, vocês me conhecem. A primeira vez na minha vida, muito de vergonha de gravar story, de falar no celular. Mas estou fazendo isso por conta de uma missão maior do que eu. E aí eu fui descobrindo, tinha vários filtros, vários. Tira olheira, tira não sei o quê, ajeita a luz, não sei o quê. Aí, rapaz, que negócio, né? Que coisa. Agora eu entendo algumas irmãs. Tô brincando. Tô brincando. Agora eu entendo, agora tudo faz sentido. Nós somos a geração da aparência. Nós somos a geração que se ilude com o que parece ser. Já viu aquele vídeo das pessoas que vão num trabalho procurando as pessoas, baseado na foto delas do WhatsApp ou do Instagram, e ninguém conhece ninguém, porque a foto da pessoa é totalmente diferente dela. Não é ela. A mulher disse assim, mulher, ajeita a tua foto, porque se tu sumir, ninguém te acha. Ninguém te conhece, porque a tua foto é tão diferente de quem você é, que você não é mais reconhecida. Essa é a nossa geração, que se importa mais com o que parece ser do que com o que se é. Jesus transforma essência. Jesus transforma vida. Jesus transforma coração. O evangelho não é cosmético. O evangelho não é tinta na parede. O evangelho não é uma pá de cal, de tinta cal num muro envelhecido. O evangelho é tudo novo. O evangelho é morrer para ressuscitar. O evangelho é nova criatura. É nascer de novo feito nova criatura. Jesus não tem problema com aparência, desde que seja de verdade. Jesus não tem problema com lágrimas, desde que sejam com sinceridade. Jesus não tem problema com quem grita, com quem pula na presença dele, desde que seja sinceramente, desde que seja de coração. Porque aqueles que pareciam ser sem ser, Jesus os abateu. Jesus olhou para fariseus inteligentes, estudados. Jesus olhou para eles e disse, raça de víboras, sepulcro caiado. Sabe o que é uma víbora? Não é a briba. Para quem é de outro estado, nós temos irmãos aqui de Cuiabá. Eu fui olhar, viu, Anailton? Uma vez eu fui olhar no YouTube, no aplicativo, tinha uma pessoa da Nova Zelândia assistindo a pregação. Como é que ela estava entendendo? Deve ser um brasileiro, né? Tinha coisas assim, bem distantes. Aí a pessoa está na Nova Zelândia, aí escuta o pastor pregar de briba. Aí fica difícil, né? Aí eu não estou me ajudando, né? Mas essa víbora que Jesus falou com os fariseus não era briba. Não era aquela bribinha que come inseto dentro de casa. Não é víbora. A víbora era uma serpente venenosa que andava no deserto e que ela ficava parada, parecendo um graveto. Quando a pessoa ia fazer uma fogueira, ia pegar
o graveto, que não era graveto, a serpente picava e envenenava a pessoa. Jesus está chamando os fariseus de raça de víboras. Ou seja, parece ser útil, parece que vai aquecer, parece que vai iluminar, parece que vai passar o frio, mas na verdade está envenenando, está matando, está corrompendo. Corremos o risco de vivermos um evangelho que parece ser bom, que parece que estamos iluminando nossos casamentos, que parece que estamos levando luz para os nossos filhos, mas na verdade estamos envenenando e amargurando as nossas casas, os nossos relacionamentos dentro da igreja. Eu não me importo que a academia haja assim, que o shopping haja assim, que o iFood, que o Instagram, eu não me importo, porque no mundo é assim mesmo. Agora, dentro da igreja, é lugar de verdade, de sinceridade, de coisa como ela é, sem maquiagem, porque assim como somos, precisamos nos apresentar diante do Senhor nosso Deus, porque o homem se engana, mas a Deus ninguém engana. Deus sabe o que é veneno, o que não é veneno. Jesus foi montar o seu time na terra, e ele não escolheu homens sábios, bonitos, cheirosos. Jesus escolheu homens rudes, pescadores. Jesus escolheu homens simples, mulheres simples. Os primeiros missionários, o primeiro missionário masculino da história da Bíblia é o endemoniado gadareno, um homem que vivia no cemitério, endemoniado com legião de demônios. Um homem terrível, nu, sujo, com correntes penduradas pelo seu corpo. Jesus transforma a vida daquele homem de tal maneira que aquele homem volta a si. Ele se limpa, ele se banha, ele se veste. E aí ele quer entrar no barco. Jesus é expulso de Decápolis. E quando ele vai entrando no barco, Jesus olha para ele e diz: não, você vai ficar. Você vai ficar aí e vai contar às pessoas aquilo que eu fiz na tua vida. Primeiro missionário, um homem que ninguém apostaria. Vai montar teu time? Anailton, tu tem 3 anos para conquistar toda a Regional 2 ali para Jesus. 3 anos. Timóteo, tu tem 3 anos para conquistar aqui a Regional 1, aqui para Jesus. Quem nós escolheríamos? Será que nós não iríamos atrás de pastores, de mestres, de cantores, de pessoas com experiência? O Esaú dentro de nós seria tentado a escolher pela aparência. Sentir o cheiro do feijão, sentir o cheiro do caldinho do feijão e dizer: olha, é aqui que está a bênção. Jesus não se iludia com cheiro. Ele escolheu um homem nu dentro de um cemitério. Jesus não se iludia com aparência. A primeira missionária da Bíblia era uma mulher que tinha tido 5 maridos. A mulher samaritana na beira do poço de Jacó. A primeira missionária, ela solta o cântaro dela e vai a Samaria pregar o evangelho. Jesus vai lá, por causa da obra dela, e passa 2 dias lá. E a Bíblia diz que muitos, e não poucos, seguiram Jesus, o evangelho, por causa do testemunho daquela mulher. Porque nós nos iludimos com o cheiro do pão, com o cheiro do feijão, com a aparência da maquiagem, com o número de seguidores do Instagram. Nós nos iludimos com o que vemos, mas Jesus não se ilude com o que vê, porque o que ele vê é o nosso coração. O que eu estou pregando aqui não é contra a aparência. Jesus não tem problema com a aparência, desde que seja de verdade. Porque a Bíblia diz, e eu estou terminando aqui essa pregação, que Esaú tentou se arrepender com lágrimas, mas não foi perdoado. Vocês sabem que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Nós nos iludimos com lágrimas, sim ou não? Se tiver alguém chorando, vixe, o culto foi bom demais, estava todo mundo chorando. Vixe, rapaz, a irmã está uma bênção, ela chorou tanto hoje no culto. Não se iluda com lágrimas. As lágrimas, pode chorar. Jesus não tem problema com lágrimas, desde que seja de verdade. Pode pular, pode dançar, pode tocar, pode pregar, desde que seja de verdade. Porque tudo isso de mentira não ilude o coração de Deus. Nós somos tentados. O Esaú que habita em nós, o velho homem, a velha mulher,
a querer iludir e enganar pessoas com lágrimas, com falsas palavras, com lábias. Não são ovelhas. Porque Jesus diz nesse texto, a Bíblia diz nesse texto, que a diferença entre filhos e bastardos é o amor à correção. Aqueles que amam a pregação são filhos, e os que não amam não são filhos. Mesmo que chorem, mesmo que se emocionem, não são filhos. Jesus, ele me motiva a dizer aqui nessa noite que ele tem um reino dos céus para a vida de cada um de nós. Que existe um reino dos céus e que nós não podemos abrir mão desse reino. Por mais que os nossos olhos se emocionem, por mais que o nosso coração palpite por coisas visíveis, por templos deslumbrantes, com grandes palcos e grandes estruturas de igreja, que também não é errado, desde que seja de verdade. Parede preta, parede branca, parede amarela, não importa a cor, desde que seja de verdade. Pastor bonito, pastor feio, pastor alto, pastor baixinho, pastor que fala baixo, pastor que grita, não importa, desde que seja de verdade. Desde que seja com sinceridade, com o coração em Cristo. Existe um reino da terra. Hoje, vivemos grandes guerras. Israel contra Hamas, iminência de uma guerra maior agora. Israel contra Irã, Estados Unidos de um lado, China e Rússia do outro, União Europeia de um lado. Iminência de guerras, Rússia e Ucrânia se degladiando. Fica muito claro quem são os reis dessa terra. Está muito claro. Mas não se engane, todos eles passarão. Todos eles passarão. Quem não se lembra de Saddam Hussein? Na minha infância, ele era o símbolo da maldade. Talvez na infância de alguém mais velho, alguém que tenha 90 anos hoje, seja o Hitler, um homem implacável, a própria personificação da maldade. Passou, morreu, virou um nome no livro de história. Os reis da terra passarão, mas o rei do reino de Deus está aqui nesse lugar e permanece para sempre. Porque Jesus está aqui propondo um reino inabalável. Inabalável. Vamos orar sobre isso. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite e a colocar o teu coração diante do Senhor. E quem sabe, se você assim concordar comigo, você pode orar dizendo assim: eu não vou desistir. Mesmo em meio a adversidades, eu não vou enfraquecer minhas mãos. Eu não vou voltar atrás. Eu não vou enfraquecer os meus joelhos. Mesmo em meio a lutas e dificuldades, eu vou permanecer de pé. Eu vou lutar por aquilo que Deus tem para mim. Não importa o que diga a aparência, eu quero é a essência. Não importa o que digam as pessoas lá fora, eu quero é me ajoelhar, eu quero conversar com Deus, eu quero entregar o meu coração a Deus. Isso tudo que eu falei só é possível feito pelo nome de Jesus. Porque sem Jesus não se vê a Deus. Sem Jesus não se chega perto de Deus.